certeza os anos 90 foram cheios de acontecimentos marcantes através da música. Muitos cantores e grupos marcaram toda uma geração. Muitos afirmam que essa foi a última fase boa do cenário musical. Sendo ou não, esses anos tiveram muitas músicas boas e o surgimento de grupos pop que lideraram as paradas musicais, venderam milhões de cópias e conquistaram milhares de fãs pelo mundo. Um desses grupos é o Backstreet Boys que vamos falar hoje. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Trajetória. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de novos lançamentos. Vem comigo mergulhar mais a fundo na história de hoje. O Backstreet Boys, ou BSB como é comumente chamado, é um grupo vocal masculino americano que foi formado em Orlando, na Flórida no ano de 1993. O grupo é formado por 5 integrantes: Nick Carter, A.J.M. Selim, Ovi Dorough, Brian Littrell e Kevin Richardson. O grupo se conheceu 1992 a 1993, quando o empresário Lupe Arman decidiu criar e empresariar seu próprio grupo de garotos. A.J. e Ovi são naturais da Flórida e já se conheciam e através da audição conheceram o Nick Carter. Aí os três perceberam que a harmonia de suas vozes soava muito bem, por isso decidiram então formar um trio. Kevin e Brian, por serem primos, são naturais de Lexington, no Kentucky, cresceram cantando em corais de igrejas locais e em festivais quando eram crianças. Em 1990, Kevin se mudou para Orlando, onde passou a trabalhar na Walt Disney World durante o dia e à noite passou a se dedicar à música. Através de um colega de trabalho ele conheceu Ovi. Mas a boyband começou a ser formada mesmo em 1992, quando o empresário Lupe Arman anunciou no jornal Orlando Sentinel que iria criar um grupo vocal que seria agenciado ele. O primeiro a fazer um teste no grupo foi o A.J., que fez o teste na sala de estar de P. Arman, com isso se tornou o primeiro membro do grupo oficialmente. Do final de 1992 a março de 1993, P. Arman realizou audições públicas, na qual inúmeros jovens fizeram essas audições na cidade de Kissimmee. Foi nestas audições que Nick, Ovi e Kevin foram finalmente selecionados após passarem nos testes de P. Arman. Kevin ligou para seu primo Brian para contar sobre seu novo grupo e que precisavam de mais um integrante. Brian não hesitou, logo em seguida viajou de Kentucky para Orlando para ingressar oficialmente no grupo aos 20 de abril de 1993, e por isso 20 de abril tornou-se o aniversário do grupo e passaram a se chamar Backstreet Boys. A primeira apresentação oficial do grupo foi em Aquático SeaWorld Orlando no dia 8 de maio de 1993. Neste mesmo ano continuaram a se apresentar durante o verão em shopping centers, restaurantes de alto padrão, em shows beneficentes e depois em várias escolas pelos Estados Unidos, inclusive algumas apresentações fizeram na Tatis Creek High School, a antiga escola de Brian. Aí começaram a construir uma legião de fãs enquanto tentavam conseguir um contrato com alguma gravadora. Os rapazes só tiveram o seu primeiro contrato em 1994 com a gravadora Zomba Music. O vice-diretor da gravadora na época viu eles cantando em uma escola, gostou tanto que decidiu dar uma oportunidade aos 5 garotos. No entanto, foi em 1996 quando lançou internacionalmente seu primeiro álbum intitulado Backstreet Boys. Aí sua popularidade cresceu na Europa. O single I'll Never Break Your Heart, pertencente a este álbum, vendeu mais de 250 mil cópias na Alemanha e por isso recebeu disco de ouro por lá. Posteriormente alcançaram o disco de platina na Alemanha pela venda de seu álbum, se tornando assim a boyband internacional número 1, graças a hits como Keep Playing Games, With My Heart, As Long As You Love Me. O grupo lançou seu segundo álbum no dia 11 de agosto de 1997, intitulado Backstreet's Back, que chegou a alcançar o primeiro lugar na Alemanha, Noruega, Finlândia, Países Baixos, Suíça, Áustria e na Bélgica, conseguindo vender mais de 5 milhões de cópias apenas na Europa. Nos Estados Unidos foi lançado em 12 de agosto e alcançou o 4º lugar na Billboard 200, tendo vendido 14 milhões de cópias. Este álbum teve os singles Everybody e As Long As You Love Me, auxiliaram demais no reconhecimento e popularidade mundial do grupo.
Em 1998, Brian Littrell moveu uma ação contra o empresário da boy band Lou Pearlman e a gravadora Transcontinental. Segundo Brian, Pearlman não havia sido sincero sobre os ganhos do grupo de 1993 a 1997, pois Pearlman e sua empresa faturaram cerca de 10 milhões de dólares, enquanto os rapazes ganharam apenas 300 mil dólares. No ano seguinte, AJ, Kevin e Ovi o processaram também, resultando assim em vários acordos. Antes do terceiro álbum, lançaram o single You Want It That Way em 11 de abril de 1999, que se consolidou um sucesso mundial, ficando entre as paradas mais tocadas em mais de 25 países. Em 18 de maio lançaram seu terceiro álbum Millennium. Esse álbum chegou no topo da Billboard 200, tendo vendido mais de 1.134.000 cópias só na primeira semana de seu lançamento, e posteriormente veio a se tornar o álbum mais vendido nos Estados Unidos em 1999 com a mais de 9.445.732 cópias vendidas. Permaneceu na Billboard por 93 semanas consecutivas. O álbum teve várias remessas de lançamentos, chegando a mais de 12 milhões de cópias só nos Estados Unidos, e recebeu o disco de platina por 13 vezes. Foi considerado o quarto álbum mais vendido dos Estados Unidos e mundialmente vendeu mais de 24 milhões de cópias e foi indicado ao prêmio Melhor Álbum do Ano na premiação do Grammy. Em 21 de novembro de 2000, lançou o quarto álbum de estúdio Black Blue. Para a divulgação desse álbum, a boyband viajou por vários lugares como Sydney, Tóquio, Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, Estocolmo e Nova York. Completando uma semana, o álbum alcançou vendas internacionais absurdas, chegando de 5 milhões de cópias, visto que nos Estados Unidos vendeu 1.600.000. Esse álbum teve os singles Shape of My Heart, The Call e More Than That. Em 2000 lançaram um álbum de compilações de todas as músicas já gravadas. O álbum foi intitulado For the Fans. Esse álbum foi vendido exclusivamente nos restaurantes Burger King. Como nem tudo são flores, em 2001, quando falta uma semana para a turnê Black Blue ao redor do mundo, a turnê foi adiada, pois AJ havia se viciado em álcool e estava entrando na reabilitação para tratar o alcoolismo e depressão. Ele contou principalmente com a ajuda do Kevin para conseguir passar por esse tratamento, e após o tratamento voltaram com a turnê mundial. Seu segundo álbum de compilações com o título The Hits Chapters 1, que continha uma única música inédita intitulada Drovini, o álbum atingiu o quinto lugar nas paradas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha, também. Em 2002, houve muitas brigas entre o grupo e sua gravadora The Firm. Isso fez com que os rapazes desejassem sair dessa empresa que administrava suas carreiras. No final, eles deixaram The Firm, mas Nick Carter decidiu ficar para trabalhar em seu CD solo e os quatro decidiram continuar os trabalhos sem ele. Com tudo isso, o relacionamento do grupo com a Jive Records azedou quando eles entraram com um processo estimado em 100 milhões de dólares contra o Zomba Music Group, empresa que a Jive Records faz parte, alegando quebra de contrato. Os membros alegam que a gravadora bloqueou o grupo de lançar um novo álbum para promover o primeiro álbum solo do Nick Carter, Now or Never, isso tudo às custas do grupo. Em 2003 o grupo se reconciliou com Nick Carter, abandonaram suas diferenças, e começaram a gravar um novo álbum para retornarem aos palcos. Em 2005, lançaram o seu quinto álbum de estúdio Never Gone. Esse álbum teve o single Incomplete, que foi lançado pelas rádios. O single Incomplete chegou a número 13 na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e chegou a número 1 nas paradas da Austrália e na República Checa. Também chegou ao top 10 de mais de 10 países. Além do single, o álbum alcançou o terceiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e vendeu 291.000 cópias só na primeira semana. Esse álbum teve uma pitada a mais de rock, a qual atraiu críticas negativas dos fãs devido à mudança no estilo musical do grupo. O álbum recebeu um disco de platina nos Estados Unidos e seu segundo single, Just Want You to Know, chegou no top 10 do Reino Unido. Em si, o álbum Never Gone vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.
Como nem sempre tudo são flores, em 23 de junho de 2006, Kevin Richardson anunciou sua saída do grupo, que passou de um quinteto para um quarteto. A saída de Kevin foi amigável, tanto que o grupo anunciou em seu site a saída dele e a mensagem de que as portas estariam abertas se ele desejasse retornar ao grupo. Em 30 de outubro de 2007, o quarteto lançou seu sexto álbum de estúdio, Umbriacable. Esse álbum foi aclamado positivamente pela crítica, chegou em sétimo lugar na Billboard 200, em sua primeira semana de lançamento vendeu mais de 81 mil cópias. Chegou ao primeiro lugar nas paradas do Japão durante 2 semanas. Esse álbum teve uma turnê mundial que começou em fevereiro de 2008, teve em torno de 99 concertos e terminou em março de 2009 nos Estados Unidos. Em 2009, o grupo lançou seu sétimo álbum de estúdio, This Is Us, um álbum com a volta às batidas pop, dance e R&B. O álbum alcançou a 9ª posição na Billboard 200, vendendo 42 mil cópias. Em sua semana de lançamento nos Estados Unidos, segundo lugar no Japão, alcançou o disco de platina no Japão com mais de 250 mil cópias lá no Japão. No começo de 2011, os rapazes se desligaram definitivamente da gravadora Jive Records, e em março daquele ano se juntaram outra boyband, New Kids on the Block, formando a Tour Knobs. Essa turnê chegou classificação de 17 na lista anual da Top 20 Tours da Billboard, com mais de 80 concertos em todo o mundo e teve um rendimento de 40 milhões de dólares no total. A turnê durou até junho de 2012. Nos últimos concertos dessa turnê, Kevin voltou ao BSB para a alegria dos fãs. Em novembro de 2012, lançou a canção Se Natal It's Christmas. Time Again. Essa música chegou a primeiro lugar na parada americana Billboard Holiday Digital Songs. No dia 20 de abril de 2013, o grupo completou 20 anos de carreira e realizou um evento para seus fãs em Hollywood. No dia 22 de abril do mesmo ano, a banda recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood e essa data se tornou o dia dos Backstreet Boys em Hollywood. Em 30 de junho lançaram o seu 8º álbum de estúdio, In a World Like This, teve um single com o mesmo nome. Esse foi o primeiro lançamento independente do grupo. O álbum chegou a top 5 em vários países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Países Baixos e Japão, e esse CD vendeu mais de 800 mil cópias até janeiro de 2015. Teve uma turnê que durou mais de 2 anos, além de realizar mais de 170 shows na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Australásia e Oriente Médio. Em outubro de 2014, o grupo moveu novamente uma ação judicial contra seu ex-empresário Lupe Arma. O grupo ganhou 99 mil dólares, além de incluir 34 fitas, 26 CDs, 7 fitas de estúdio, 6 posteres fechados, 3 fitas de áudio e VHS. A gravação inclui alguns trabalhos inéditos, apresentações e material original. Em 30 de janeiro de 2015, o quinteto lançou o documentário Backstreet Boys, Show in What You're Made Of, primeiro nos cinemas dos Estados Unidos, em fevereiro no Reino Unido e Europa e março em todo o mundo. Em 25 de janeiro de 2019 lançaram oficialmente o álbum DNA, que foi antecedido dos singles Don't Go Break My Heart. A música alcançou a posição de número 63 na Billboard Hot 100 Chances e o single No Place. DNA liderou as paradas na Áustria, Canadá, Suíça e Estados Unidos, o que não acontecia tão forte desde 19 anos atrás do lançamento do álbum Black and Blue em 2000. O álbum ficou no topo da Billboard 200 por várias semanas. Em maio de 2019, começaram com a DNA Tour para a divulgação do álbum, mas teve que parar devido à pandemia e, segundo a Billboard, essa tour chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking Top Tours até a pandemia, e entre os shows que foram adiados, o de maior público seria aqui no Brasil no Allianz Parque, em São Paulo, mas para a alegria dos fãs brasileiros, o grupo anuncia no seu Instagram oficial 3 shows no Brasil em 2023, em Curitiba no dia 25 de janeiro, em Belo Horizonte no dia 27 e em São Paulo no dia 29 de janeiro. Atualmente, o grupo está em hiato e deve lançar um novo álbum em breve. A trajetória dos Backstreet Boys é um exemplo do poder do trabalho em equipe e da persistência.
Mesmo diante de diversos desafios, eles seguiram em frente e conquistaram o mundo. Se você ainda não conhece a trajetória desta boiba, recomendo que você confira. É uma história de perseverança e sucesso. Até a próxima!